Olá a todas e todos, voltamos aqui para continuar a nossa jornada. Uma palavra importante também para a gente é continuar, né? Porque a gente vai continuar e continuar, vai continuar mais e mais esse processo. Agora, seguindo a agenda do Realize 2021, a nossa conversa é sobre a dimensão socioemocional como mobilizadora para o realizar. Nesse momento, a gente vai convidar a Laura Ituaçu, que é especialista em psicologia clínica, e a Verena Leal, que é pedagoga e especialista em gestão educacional e gestão de projetos educativos. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, André. Olá, bom dia a todas e todos. Que alegria, que satisfação a gente acompanhando aqui cada sala, as temáticas sendo, dialogadas, a participação de todos nós. Estamos muito felizes por essa oportunidade, né? Eu adorei, a gente fica anotando aqui algumas coisas, né, pessoal? Eu anotei aqui algo que o Gabriel falou lá no começo, né? Quando ele trouxe a importância de pensarmos a etimologia das palavras, e ele usou a expressão oportunidade, né? Oportunidade, olhar, pensar e considerar a oportunidade como um porto, um lugar para onde a gente pode se encontrar e desenvolver coisas novas, ideias novas, novas aprendizagens, enfim, que coisa boa. Vamos lá, então, estendendo o nosso bom dia, eu aqui falo de Salvador, na Bahia, e vamos bater um papo com a Laura, que está em Minas Gerais. Muito bem-vinda, Laura. Estamos muito felizes também aqui com a sua participação e com essa oportunidade de batermos esse papo. E aí, Laura... Isso, Verena. Eu agradeço também, é uma alegria estar aqui e poder chegar a tantas pessoas, né? Graças à tecnologia. Maravilhoso, é bem isso, esse tem sido um horizonte importante, né, para a gente conseguir estabelecer novas aprendizagens, né, eu vou anotando aqui o que todos os colegas vão dizendo e que são uma chave para abrirem outros tantos diálogos. Que bom que a gente vai poder continuar lá na plataforma, né, no ambiente virtual de aprendizagem, essas discussões. E aí, Laura, se você nos permite, eu gostaria de começar convidando você para emprestar um pouco do seu olhar sobre esse tema que tem sido tão amplamente discutido, não é, minha gente? Sobretudo após a homologação da BNCC, em dezembro de 17, ele vem ganhando mais força no horizonte educativo, muito especialmente, né? E aí, vamos começar pelo princípio, Laura, vamos começar literalmente por princípio. Como esse tema ele vem sendo muito debatido no horizonte educacional, às vezes a gente tem a sensação de que, para muitos de nós, ele ainda não está suficientemente compreendido. E aí, eu gostaria que você nos contasse um pouco, afinal de contas, do que é que a gente está falando quando nos referimos a habilidades socioemocionais. O que é isso? Assim, num resumão bem básico, do que efetivamente a gente está tratando quando a gente fala em desenvolvimento de habilidade socioemocional. Bem, Verena, quando eu fui chamada para desenvolver esse tema aqui, eu fiquei pensando em como passar tanto aprendizado que eu tive ao longo de mais de 10 anos de pesquisa sobre esse tema. E eu decidi explicar isso através de uma história. A história de um garoto que todo mundo conhece, todo professor conhece, porque é um aluno bastante trabalhoso. Todo coordenador conhece, porque é um aluno que sempre chega até ele para resolver problemas que ele está causando na escola. E em torno de 40% das famílias também o conhecem, porque está envolvido com transtornos de aprendizagem. Essa história é uma história real de um garoto que eu conheci muito de perto, eu acompanhei muito de perto, e desde muito pequeno ele já se mostrava mais agitado do que o normal, mexendo sempre aonde não podia, subindo aonde não devia, e por isso ele recebia muitos nãos. Não faça, não pode, não isso, não aquilo. E uma criança que recebe muitos nãos
né? Como é que ela se sente? Com certeza, ela sente que tem alguma coisa que não é tão positivo, né? Ela sente que ela quer fazer coisas que não são vistas como boas pelos outros. E esse garoto, por volta dos 5 anos, ele, enquanto todos os colegas gostavam de brincar de super-heróis, ele gostava de ser o vilão. Ele gostava de brincar que ele estava destruindo as cidades, pisando nas coisas, enfrentando os super-heróis. E já despertava uma certa preocupação, porque o que será que vai dar no futuro uma criança que se identifica com o vilão das histórias? Bom, essa criança foi crescendo, chegou no primeiro ano do fundamental e, naturalmente, teve muitas dificuldades para se alfabetizar. Foi por orientação da escola, os pais levaram para psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fizeram muitos exames, testes de processamento cerebral, medicação, para conseguir colocar essa criança no ritmo que a escola precisava. Bom, na faixa dos 10 anos de idade, mais ou menos, essa criança falou algo para sua mãe que marcou, né? Ela disse: mãe, eu sou igual Pelé, eu sou burro e bom de bola. E realmente essa criança gostava muito de jogar bola, e ele se destacava por isso. E depois de uma série de tentativas de aulas particulares e complementares, e nenhum retorno na escola, sempre com notas mais baixas, essa mãe resolveu investir naquilo que fazia o filho dela se sentir importante e feliz, que era jogar bola. Então, ela começou a procurar, junto com ele, caminhos para que ele pudesse ter experiências estruturadas, experiências boas, experiências que o levassem para frente, né? Porque talvez ele nem ia conseguir fazer uma faculdade, né? Não sei, lá no futuro. Essa dúvida pairava no ar. E aí, esse garoto, foi com esse apoio que esse garoto conseguiu ser chamado para ganhar uma bolsa de estudante-atleta numa escola internacional. Mas ele tinha um desafio. Para ele manter a bolsa, que era uma escola muito cara, para ele manter a bolsa, ele precisava tirar 85% de aproveitamento nas matérias. E isso era um desafio assim impensável para um garoto que sempre tinha notas muito baixas. Mas era tão boa aquela oportunidade que esse garoto topou o desafio, né? Topou o desafio e foi. E o menino, que mal conseguia aprender a falar português, né, a escrever e tudo mais, ele começou a falar inglês, que era uma escola internacional, né? E conseguiu ir além dos 85% de aproveitamento e conseguiu ser chamado para uma bolsa numa faculdade americana como estudante-atleta jogando futebol. Lá ele teve que se virar, porque ele tinha que ter um tempo muito grande treinando futebol, ele precisava também estudar, ele precisava entregar os trabalhos, ele precisava trabalhar para ajudar a se manter lá, e ele, surpreendentemente, conseguiu se organizar muito bem para dar conta de tudo isso. Esses desafios foram criando experiências e resultados tão interessantes que, aos 24 anos, este garoto disse: mãe, eu consigo tudo o que eu quero, basta me programar. E hoje ele está formado, está trabalhando, está com outros projetos, está já buscando outros desafios, né, fora do país. E aí eu me pergunto, né, o que será que aconteceu, né, com um garoto que aos 10 anos achava que não era capaz e aos 24 achava que era capaz de tudo,
né? Ele transformou, ele construiu recursos pessoais para enfrentar desafios, né? E isso é que são as habilidades socioemocionais. São recursos pessoais que te permitem enfrentar novos desafios com uma base de confiança, com uma base de força, né, de que você é capaz de superar esses obstáculos. Porque se a pessoa não acredita que ela é capaz, ela nem tenta, né? Então, eu queria deixar claro, Verena, que habilidade socioemocional não é saber falar sobre as emoções, não é saber expressar as suas emoções, porque isso tem a ver também com temperamento. Habilidade socioemocional é conseguir construir recursos para enfrentar novos desafios. Ficou mais claro? Maravilha. Sim, sim, Laura. Nossa, trouxe luz aqui para muitos pensamentos que a gente vem construindo juntas e juntos. Muito boa e que emocionante essa história, né, Laura? Eu tenho certeza, né, eu ouso dizer que muita gente aí reconhece, eu tenho na família, ou um estudante próximo, enfim, numa turma, já passou por algumas situações muito parecidas, né? E é muito interessante quando a gente é capaz de trazer, nesses nossos diálogos, o chão da escola, a realidade que a escola vivencia no seu dia a dia, sabe? Então, com essa história aí, que eu estou entendendo que é verídica, você consegue nos trazer um olhar mais aproximado ainda para circunstâncias que são cotidianas, para aquilo que a gente vivencia na escola, né? Nós todas aqui, todos educadores que somos, a gente vivencia isso no dia a dia. Mas aí, Laura, vem essa sua resposta me faz pensar numa outra questão, que é assim, histórica e socialmente, a escola brasileira, a gente não necessariamente, claro, eu estou falando aqui de uma maneira geral, não necessariamente nos sentimos prontos para dizer, beleza, vamos fazer desse jeito, vamos reorganizar, reestruturar o nosso currículo e as nossas práticas, olhando para essa garantia de desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais. Talvez a gente não esteja ainda nesse momento, né? Que bom que já acordamos para essa realidade, mas na prática, né, como o próprio Realize, na verdade, nos convida a pensar, na prática pode ser um pouco diferente. E aí, queria te ouvir, né, Laura, assim, em relação a nós aqui, educadoras e educadores, professores que estão nas escolas, você citaria ou traria para nós alguns pontos aí que você julgaria fundamentais? Eu sei que é muito abrangente a discussão, mas se a gente pudesse pensar, Laura, aqueles que são os pontos fundantes, considerando a experiência do professor, a vivência do professor. Como é que a gente faz isso? Olhando para o meu colega e minha colega professores que estão lá, dentro e fora da sala de aula, fazendo educação no nosso país. É legal você ter colocado isso, Verena, porque quando a gente fala de socioemocional, não importa tanto o que, mas o como fazer as coisas, né? E eu considero que tem 3 pontos essenciais nesse processo de desenvolvimento. O primeiro é a atenção a que autoimagem as experiências acadêmicas estão construindo, né? Se esses jovens não se sentirem bons o suficientes, eles nem vão tentar, eles nem vão ousar novas respostas, novas experiências e novos procedimentos. A atenção à autoimagem envolve você entender que para cada experiência que você tem, existe algum ganho, e que o educador ele precisa enxergar esse ganho para trazê-lo à tona. Não está em voga, em questão aqui, se houve acerto ou erro, mas o quanto se aprendeu com o desafio, com a experiência, né? Então, eu entrevisto muitos jovens, quando eu entrevisto jovens no final do ensino médio e pergunto para eles, no que você é bom? E eles falam, assim, em geral, a grande maioria,
eu sou bom em matemática, mas eu não sou bom em português, eu sou bom em biologia, mas física não é meu forte. E eu pergunto, mas além do conhecimento, além das matérias, no que você é bom? E nenhum sabe me dizer. Nenhum sabe identificar se ele é capaz de ter liderança, se ele tem uma boa comunicação, se ele é uma figura agregadora, né? Nenhum conhece essas competências, nenhum conhece essas habilidades. Então, que autoimagem, né, nós, educadores, estamos construindo para esses jovens que, quando vão chegar no mercado de trabalho, lá com 27, 28 anos, estão procurando os consultórios com alta ansiedade, com insônia, com dificuldades de lidar com as tensões que o mundo solicita. Então, o primeiro ponto seria construção de uma autoimagem forte, uma autoimagem que as pessoas possam se orgulhar, né? O segundo ponto seria o foco no positivo. O paradigma da educação socioemocional, ele é inverso ao paradigma cognitivo, mas ele é inverso e complementar. Então, enquanto no paradigma cognitivo a gente procura o que falta, o que esse aluno ainda precisa aprender para atingir as metas, no paradigma socioemocional a gente pensa, o que ele já tem? O que ele já construiu de bagagem para dar a ele um impulso para sofisticar essa bagagem, né? Se a gente pensar na construção da personalidade, a gente passa, ela se constrói em espiral, no movimento de espiral, a gente passa sempre pelos mesmos pontos em níveis diferentes, né? Então, como é que a gente pode trazer essas crianças que vão, ao longo de 14 anos, vejam, são os mesmos 14 anos que essa criança da história levou para mudar a sua autoimagem, né? São 14 anos que a criança fica na educação básica. Então, o que é que a gente pode fazer passando pelos mesmos pontos durante 14 anos para levar a uma nova visão de si mesmo com o foco no positivo, naquilo que foi construído. E o terceiro ponto seriam a aprendizagem em micromomentos. A gente aprende socioemocional desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. O que você vai tomar no café da manhã, se é o que você quer ou é o que te faz bem. Como é que você vai lidar com cada pequeno desafio te incita a desenvolver competências socioemocionais. Mas a gente precisa ser guiado para enxergar melhor essas experiências, para que elas não sejam só uma vivência. Vivência é aquilo que você passa sem haver uma elaboração, né? Para ser uma aprendizagem, é preciso que a vivência se transforme numa experiência. Então, esse é o papel da educação. Coisa boa, Laura. Obrigada mais uma vez. E assim, a gente vai ouvindo você e não sei, assim, aqui particularmente fico imaginando as cenas, né? A escola, o cotidiano das nossas ações na escola. E eu insisto muito nessa questão, Laura, que você trouxe aí uma luz tão importante para nós, que é esse lugar, esse papel e essa ação educativa, né? A ação do professor e da professora. Então, quando a gente pensa em realidades tão diversas, né, num país intercontinental como o Brasil, com uma realidade, né, em cada espaço onde a escola está localizada, que pode ser diverso, eu brinco que as dores são as mesmas, só muda o endereço, os desafios são muito próximos, né, e as alegrias podem ser muito parecidas também, mas ainda considerando esse olhar, esse lugar do profissional professor, imaginemos, por exemplo, a realidade de um profissional com 30, 40 ou até mais estudantes numa sala de aula, né?
Como é que a gente consegue dar conta de desenvolver e de pensar esse processo de autoformação, de pensar essa ideia de colaboratividade, né, de colaboração em rede, de aprendizagem sistemática em rede, de pensar em atribuir novos significados a essa matriz curricular na prática, e quando a gente olha para as etapas de ensino também, tudo isso que você está nos dizendo, é possível estabelecer um trabalho seguro, né, muito bem realizado, pensado, da educação infantil até o ensino médio? Você falou aí dos 14, 15 anos de escolarização que essas meninas e meninos passam por nós, né? Muitas vezes acontecem em circunstâncias que vão para a mídia, sejam relacionadas à violência, sejam situações que a gente não gostaria de ver, e bate aquela reflexão: esse menino passou por nossas salas de aula, né? Esse estudante, esse jovem, em algum momento ele passou por nós, né? Não que sejamos, obviamente, os responsáveis plenos, absolutos, mas temos uma contribuição muito efetiva na formação desse sujeito, né? Somos formadores e formadoras. E aí, como é que esses desafios, tenho internet bacana, não tenho? Tenho turmas muito volumosas, tenho um apoio sistemático da gestão? Como é que você enxerga esses desafios cotidianos no lugar do meu colega, da minha colega, professor, professores, e como é que a gente atualiza isso no horizonte da escola? Bem, realmente as turmas grandes, né, e alunos também em idade maior, é um desafio e requer do professor uma energia, né, muito maior. Mas eu diria, Verena, que, assim como as pessoas, a gente tem escolas em diferentes níveis de maturidade dos processos pedagógicos, né? Não tem uma escola que não tem, acho que toda escola está tentando algo, está experimentando algo, e dependendo dos recursos que ela tem, você vai ganhando agilidade nesse processo, né? Mas é possível, sim, que professores com turmas de 30, 40 alunos consigam trabalhar habilidades socioemocionais. E, nesse quesito, eu destaco a presença de ferramentas tecnológicas que ajudam a... Você está me ouvindo? A minha tela travou aqui, está me ouvindo? Eu destaco a presença de ferramentas tecnológicas que podem exatamente fazer a ponte e dar ao professor uma percepção mais individualizada do momento de cada aluno, né? Então, não seria ótimo se uma ferramenta trouxesse para o professor a visão de como é que está o seu aluno, o que ele está precisando, como é que é o perfil da sua turma, que dicas que a capacidade de elencar um número muito grande de informações e trazer pronto para você: olha, essa turma está precisando desses pontos de apoio para crescer, né? Então, ferramentas desse tipo, que são chamadas de inteligência aumentada, né? Ou seja, ele ajuda a potencializar as capacidades humanas e não a substituí-las, né? Então, essas ferramentas ajudam muito as escolas e os professores a conseguirem atuar enxergando melhor as necessidades de cada micromomento dos seus alunos, né? Maravilha, Laura, muito bom, muito bacana a abordagem, agradeço aí pelo feedback, pelo retorno. E assim, Laura, você está aqui porque você é mãe de um sonho possível, né? Você é a fundadora da Share 360, uma das mais novas parceiras da SM Educação. Em breve, muitas novidades bacanas, as escolas vão receber muito em breve, tá, gente? Falta pouco. E aí, em nome dessa construção, né, estar também tão ao lado, tão próximo de nós, educadoras, educadores, pensar agora na escola como instância formativa, né, escola como esse espaço formador fundamental na sociedade. Como é que você enxergaria, Laura, as vantagens, assim, de uma escola, da instituição, apostar num trabalho que contemple esse horizonte do desenvolvimento socioemocional, das habilidades socioemocionais? Eu pergunto isso, Laura, porque
invariavelmente, de tempos em tempos, se a gente não tomar cuidado, né, algumas ideias a gente acaba tomando emprestado sem uma reflexão mais profunda, o que não é o caso. Então, não se trata de um modismo, não se trata de uma chuva de verão que passou ou que vai passar daqui a pouco. A gente está trazendo uma necessidade que é emergente, né, e que é fundante para o horizonte do trabalho da escola. Então, e para não parecer que é mais lá vem mais uma cobrança para a gente, mais uma novidade. A gente está falando de algo que, de fato, fundamentará o trabalho da escola a partir de então. E aí, como é que você vê a escola como esse horizonte, esse cenário propagador, e que vantagens a gente poderia apontar com um trabalho mais minucioso e mais ponderado na relação da dimensão socioemocional? Eu vejo como mais uma janela, mais uma possibilidade de desenvolvimento do ser humano, né? Realmente não é um modismo, o mundo inteiro está procurando estratégias para desenvolver essa dimensão na educação. As experiências de outros países mostram que existem 3 tipos de experiências, né, que foram construídas. Você colocar atividades socioemocionais num contraturno, né, e ele fica meio que deslocado do coração da escola. Então, não trouxe bons resultados, não trouxe resultados relevantes, vamos dizer assim. Ou você inserir um horário para o socioemocional dentro dos conteúdos curriculares, e ainda assim ele fica ilhado no meio de todos esses outros conteúdos, né? E uma terceira experiência que trouxe resultados muito relevantes, que é trazer a dimensão socioemocional perpassando todo o trabalho, todos os conteúdos a serem aprendidos. É a experiência de países como Finlândia, Canadá, Singapura, que fizeram uma revolução na educação e hoje são os países que têm melhores rendimentos no Exame Internacional de Estudantes. Então, isso mostra para a gente que investir na dimensão socioemocional é o que falta, né, é o que precisa para se potencializar as outras áreas de aprendizagem. Né? O mundo é um grande universo a ser descoberto, todas as áreas de conhecimento são importantes. E a escola que tiver a maturidade suficiente para trabalhar nas 2 direções, né? Na direção do cognitivo e na direção do não cognitivo, como dimensões complementares, olha, assim como esse garoto da história, né? Que quando pequeno achava que talvez nem conseguisse, né, chegar numa universidade, até onde será que essas escolas, esses jovens, esses professores podem chegar se potencializarem todos os seus esforços através de abrir um espaço para viver essa dimensão socioemocional, né? É ilimitado. Coisa boa, Laura. A vantagem é, com certeza, avançar muito nos resultados em todas as direções. Maravilhoso. Nós temos aí ainda alguns minutinhos antes de encerrarmos a nossa participação e passarmos para a próxima sala, e última, e eu gostaria de convidá-la a deixar aqui suas palavras finais por hoje. Eu tenho certeza de que não faltarão oportunidades, novas oportunidades, para que estejamos juntas, juntos, dialogando, porque realmente não tem fim, né? É um tema sobre o qual a gente precisa mesmo se debruçar cada vez mais. Enquanto você vai se despedindo aí, eu vou dando uma retomada, quero aproveitar os últimos minutos para ler alguns comentários, enfim, algumas questões, o chat também está bombando, eu tenho muitas contribuições bacanas aqui, eu gostaria de contemplá-las, então passo para você aí, para esse até logo aí com os nossos parceiros. Tá bom, obrigada, Verena. Olha, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês que essa história é uma história real, e esse garoto é o meu filho, né? Ele me deu licença para falar disso hoje, porque ele disse que ele se orgulha da história dele. E eu queria dizer que acompanhar ou mergulhar nessa dimensão socioemocional
ela modifica não só aquela pessoa que você quer atingir, mas ela modifica também a pessoa que está envolvida no processo, né? Então, foi por causa dessa história que eu construí uma empresa, né, chamada Share 360. Share significa compartilhar em inglês. Então, o meu propósito é compartilhar 360 graus em todas as direções o aprendizado que eu tive, para que outras pessoas possam viver o desabrochar que o meu filho teve. Então, a boa notícia, né, essa, é que quando você se envolve nesse processo, você também ganha. Você não só dá, mas você também ganha, né? E eu convido a todos para olharem para essa dimensão com muita curiosidade e muita disposição para aprender, porque o que a gente mais tem na vida é dificuldade. Então, o que a gente mais tem é material para desenvolver habilidades socioemocionais. Maravilhoso, Laura. Muito, muito, muito obrigada por sua contribuição tão valiosa. Agradecemos aí, eu vi que o pessoal aí dos bastidores foi soltando os comentários nas legendas. Nosso diálogo continua, viu, pessoal? Na plataforma, vocês serão convidados aí por e-mail para que a gente retome, porque, insisto, não é uma discussão sobre a qual a gente vai conseguir, enfim, dar cabo em absolutamente pouco tempo. A gente continua. Muito obrigada, SM, por essa oportunidade tão rica, e segue daí, André. Olá, de volta. Obrigado, Verena. Obrigado, Laura. Uma alegria, uma honra ouvir vocês, assim, porque vocês trazem questões que são muito cotidianas, né, e que tem muito a ver com esse desenvolvimento que acontece, que pode, na verdade, acontecer, né, de uma maneira mais coletiva, de uma maneira mais plural. E obrigado, Laura, por contar essa história também do seu filho, por contar essa história que tem a ver com a sua intimidade, porque esse gesto é um gesto que aproxima a gente, né, aproxima muito quando a gente vai contando essas histórias que tem a ver com a nossa própria história, né? Inclusive, quando você falou, Laura, sobre esse gesto, essa pergunta, né? Perguntar o que o aluno já tem, eu fiquei pensando muito nos professores e nas professoras que se fizeram essa pergunta. Na minha trajetória, assim, acho que até um convite, um chamado aqui para a gente também se fazer essa pergunta, assim, quais foram os professores, as professoras, educadores, educadoras que no nosso caminho olharam para a gente e perguntaram o que você já tem, assim, o que você traz com você, que é esse processo de escuta também que a gente estava falando com a Luciana. E aí tem um comentário da Rosana Auricchio, que ela falou assim: sou professora há 40 anos, respiro escola, mas aprendo sempre. Que potente a gente criar esse horizonte, né? Esse horizonte em que ano após ano a gente vai continuar aprendendo com os alunos e perguntando, né? O que você já tem? O que você já traz? Quem é você? Né? Então, agradeço muito por viver esse momento agora com vocês, Laura e Verena. A gente está se encaminhando agora para a nossa última sala, para a nossa última conversa aqui. Quero muito contar com a presença de cada pessoa aqui, porque essa última conversa é muito importante para a gente continuar aprofundando tudo que a gente começou lá com o Gabriel. E é muito importante também dizer que nesse último bloco eu vou trazer mais um poema, e é um poema que eu quero compartilhar com vocês também de uma maneira que vá conectando esses pontos, esses fios que a gente está levantando aqui ao longo dessa manhã. Eu já vou também compartilhar com vocês que nesse próximo bloco, quem vai estar com a gente é a querida Selma Brito, que é sócia fundadora da Rede de Movimentos Educacionais, e ela vai conversar com a gente sobre os desafios e possibilidades da transformação do negócio escolar, levantando pontos essenciais que têm incomodado gestores de escolas nesses tempos, né? Pontos essenciais que estão ligados a essas relações comerciais tão delicadas, os processos de gestão
que são fatores de sucesso e diferenciação também, né? Eu quero reforçar o convite que todos os coordenadores e gestores de escolas estão aqui sendo chamados também com toda a nossa atenção para que vocês participem dessa mesa redonda com o título Gestão e Coordenação Escolar na Perspectiva do Novo Ensino Médio, que é uma das ações, né, que faz parte dessa trilha de formação continuada na prática, e é uma nova formação para o novo ensino médio, né? O evento, essa mesa redonda, vai acontecer no dia 10 de abril, e as informações estão sendo compartilhadas aí no chat, um link, né, com essas informações, e, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, também já digam no chat, vai ser muito importante contar com a presença de vocês. Então, agora um intervalo curto, e a gente segue, a gente continua com a Selma e com mais um poema também. Até já! Para a melhoria da qualidade da educação nos países onde atua. Este é o compromisso da SM Educação, que há mais de 80 anos é referência em educação básica brasileira. Especialista em entender as necessidades do ambiente escolar, nossos profissionais têm como compromisso contribuir para a melhoria da qualidade da educação nos países onde atua, reinventando a rotina escolar com recursos criativos e valores que aproximam famílias, alunos e educadores. Hoje, a SM Educação destaca-se como um dos mais relevantes grupos editoriais de educação no Brasil, contribuindo para a formação integral do indivíduo por meio de soluções digitais e didáticas, que você passa a conhecer melhor a partir de agora. No ambiente digital, o aplicativo simplifica, garante acesso a ferramentas como o gerador de avaliações, corretor automático de atividades e ambiente de relatórios que analisam o desempenho de aluno por aluno, além da nova ferramenta de agendamento, realização e revisão de provas online. Tudo isso na palma das mãos. Mantendo sua escola organizada em apenas um clique, o organizador curricular da SM Educação surge como uma solução digital personalizável, capaz de se adequar ao planejamento de cada escola, descomplicando a organização, planejamento escolar, por meio de sequências didáticas para as aulas, composição do calendário escolar e disponibilidade de relatórios de acompanhamento. Proporcionando ao professor dinamismo na hora de realizar as aulas e acompanhar o ritmo dos alunos, o portal SM Aprendizagem traz soluções digitais e um conjunto de ferramentas projetadas para distribuir e gerenciar conteúdos de maneira progressiva e interativa. Potencializando o acompanhamento do aprendizado e preparando o aluno para os exames e avaliações externas, os simulados e avaliações diagnósticas da SM Educação e relatórios de acompanhamento de aprendizagem alinhados às diretrizes brasileiras e ajustáveis à realidade de cada escola parceira. Ainda neste ano, traz novidades para a dimensão socioemocional, tratada de forma diferente e inovadora. Nossos serviços trazem plataforma e modelo de mapeamento e acompanhamento sob medida para os estudantes da geração Alfa em todas as etapas, associados à consultoria de profissionais especializados na área. Nossos serviços de formação continuada trazem as temáticas mais relevantes para professores e equipes pedagógicas e são ministrados por especialistas e autoridades da área, incluindo certificação em parceria com universidades. No ambiente didático, a SM investe em soluções para a educação infantil, oferecendo materiais e serviços pedagógicos que permitem desenvolver a brincadeira, a interação e novas descobertas do mundo às crianças. Para os anos iniciais do ensino fundamental, nossas soluções contribuem com o desenvolvimento da autonomia, cidadania, imaginação e habilidades necessárias para a formação integral do aluno. Nos anos finais do ensino fundamental, a construção da autonomia e da cidadania ganham força, junto ao aprendizado significativo.
A consultoria contempla também o novo ensino médio, apoiando o desenvolvimento e o exercício da cidadania, reflexão e projetos de vida, por meio da articulação dos saberes científicos em nossas soluções educativas. Entre as soluções didáticas da SM Educação, destacam-se ainda o programa bilíngue UDP, University of Dayton Publishing, e o ensino religioso. A proposta educacional de abordagem bilíngue proporciona a construção gradativa da competência linguística e comunicativa na língua inglesa, ao mesmo tempo em que as aulas garantem integração aos campos de experiência, eixos de aprendizagem e áreas de conhecimento. Já no ensino religioso, nossos especialistas propõem trabalhos diferenciados para desenvolver os conteúdos e temas específicos para cada etapa da educação, trazendo recursos e serviços alinhados aos valores e respeitando a dimensão pastoral. Ao contar com a parceria que a SM Educação oferece, sua escola tem a chance de potencializar o planejamento estratégico, a gestão escolar e a aprendizagem. Tudo isso por meio do Educamos, ecossistema que reúne material didático, recursos e serviços que permitem à instituição de ensino transformar suas ferramentas didáticas e pedagógicas, bem como a organização administrativa, sua capacidade de aperfeiçoar o corpo docente e o relacionamento com alunos, famílias e comunidade. Tendo como objetivo simplificar a gestão escolar, o ecossistema oferece apoio completo em comunicação, assessoria personalizada e trabalho focado em 3 eixos, sendo eles estratégico, gestão integral e aprendizagem. No campo estratégico, analisa-se de forma proativa, próxima e eficaz a tomada de decisão, o alcance de novos resultados e onde deseja chegar. Além disso, neste eixo é feito o planejamento de objetivos e metas, com ênfase na qualidade, cultura e identidade da escola. Já no eixo de gestão integral, sua escola ganha eficiência em todas as operações diárias, como na gestão econômica, acadêmica, administrativa, de processos e de dados. Neste eixo, sua instituição tem a oportunidade de encontrar soluções eficientes para atender a todas as demandas escolares. Com ambiente virtual de aprendizagem e material didático instigante para os alunos e flexível para os professores, o eixo de aprendizagem do Educamos permite acompanhar a evolução da classe e de cada estudante com base em dados, sendo possível analisar seu desempenho e potencializar a aprendizagem. Com a SM Educação, sua escola abre as portas para a inovação. Para mais informações sobre nossas soluções, acesse www.smeducação.com.br e confira. A educação nos move.